E finalmente o Cavaleiro Branco Yoraldan faz sua estreia, e que estreia por sinal. Pois semelhante ao Beltrap ou Bertolep, o Cavaleiro Verde dos Quatro Perigos, que conseguiu surpreender Gualter, Yoraldan consegue com o mínimo de esforço derrotar Cistos, o filho mais promissor de King Diane, aquele que detém o poder para suceder o Rei das Fadas. Algo que sem dúvidas atiçou ainda mais a nossa curiosidade de saber quem é este cavaleiro. Mas claro que meu lado Sherlock Holmes não iria ficar para trás. E assim como fizemos com o Cavaleiro Verde, do qual nós teorizamos a sua possível identidade através das pequenas pistas e indícios deixados por Nakaba, onde conseguimos chegar à conclusão de que ele provavelmente é o Kay, o meio-irmão de Arthur e pai adotivo de Gawain, iremos agora fazer o mesmo, ou melhor, e ainda mais além, para descobrir quem é o Cavaleiro Branco e seu propósito. E como já está no título e capa do vídeo, não preciso nem fazer muito mistério. E sim, eu acredito que este cavaleiro, o último dos Quatro Perigos, é e também não é, ao mesmo tempo, a nossa maga do infinito, a Merlin. Tá, eu sei que ficou bem confuso isso, até porque eu estou sabendo que muitos de vocês estão convictos de que não existe nenhum sentido desse cavaleiro ser a Merlin, seja pelo fato dela ter abandonado Arthur e do próprio Arthur ter criado um fake Merlin para suprir sua ausência, ou da Merlin estar aprisionada numa torre como é mencionado no começo da história, sendo isso certamente uma referência direta à maga. Mas se eu te contar que todos esses pontos na verdade ainda continuam sendo válidos, mesmo se este cavaleiro for a Merlin. Bom, a partir de agora eu vou explicar detalhadamente por que Yoraldan é e também não é a Merlin. Mas primeiro de tudo, vamos recapitular o que sabemos sobre a Merlin até então. Bem, sabemos que ela não está mais ao lado de Arthur por algum motivo. Não sabemos o que de fato aconteceu com ela, mas no primeiro capítulo da história, Barges faz algumas menções que mais tarde nós descobrimos que são referências a coisas que Percival iria encontrar ou que estão de uma certa forma conectadas a algum evento importante. Como o cavaleiro que guia um navio fantasma pelo céu, que viemos logo a descobrir que seria Ironside. A floresta que uma vez que se perde nunca mais se acha a saída, que viemos a descobrir que era a Floresta Emaranhada. E por fim, o mago recluso aprisionado numa torre retorcida. E que de tudo que Barges citou, esse é o mais enigmático e que até agora não foi mostrado absolutamente nada que se conecte concretamente a essa situação. Mas é óbvio que o primeiro pensamento é Merlin, pois qual outro mago que está desaparecido que poderia estar aprisionado ou recluso numa torre mágica? Ainda mais somado ao fato da gente já ter ciência de um possível motivo: Arthur Pendragon. Desde o começo dessa nova história, Arthur vem demonstrando uma certa limitação, e o próprio Reino Eterno é um dos maiores exemplos, pois mesmo tendo o poder do caos, o poder da maior entidade do universo, ele não consegue sozinho recriar o próprio reino. Arthur precisou convencer outros humanos de que seus desejos mais profundos poderiam ser realizados aqui. No entanto, a verdade é que são essas pessoas e seus desejos que sustentam o Reino Eterno. Além disso, Arthur tem evitado um confronto direto contra os pecados capitais e até mesmo ordenou que seus cavaleiros de elite, os Quatro Perigos, jamais entrem num combate contra eles. Mas por que o homem que detém o poder de uma entidade absoluta estaria nessa situação? Bom, no arco mais atual, descobrimos que Arthur está atrás do Elixir Ancestral, e nós sabemos que o
o Elixir tem basicamente duas propriedades: curar qualquer tipo de doença, sendo até mesmo capaz de trazer de volta alguém que está entre a vida e a morte, ou de quebrar qualquer tipo de maldição. E Arthur, até onde a gente sabe, não está morrendo e nem doente. Mas olha só, faria muito sentido ele estar amaldiçoado. E por quem? Exatamente pela Merlin. Ou em outras palavras, esse Arthur deseja obter o Elixir para justamente quebrar uma maldição lançada pela Merlin que limita os seus poderes. E isso explicaria três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a limitação dos poderes de Arthur, o desaparecimento da Merlin e o motivo dele querer o Elixir. Merlin e seu maior pecado. Por conta de uma desilusão amorosa e uma intensa e insaciável gula por conhecimento, Merlin acabou literalmente abrindo a caixa de Pandora e ressuscitando o caos. Mas acredito que no fundo, Merlin queria apenas se redimir dos seus pecados e entregar à pessoa mais pura, de bom coração, o poder que tornasse possível ele criar um mundo sem guerras, sem mortes e sem dor. Exatamente como ele escutou quando ele confessou a ela seu maior desejo. E foi assim que Arthur acabou se tornando o vaso para sustentar este vasto poder de dimensões infinitas e desconhecidas. No entanto, a maga não esperava que aquele rei de bom coração fosse usar este poder de outra forma, pois para ele a única forma de obter a paz que tanto desejava e recriar seu reino, ele primeiro precisava destruir as outras raças e eliminar aqueles que causaram tanta dor e guerras, incluindo os pecados capitais e todos aqueles que se opuserem aos seus ideais. E essa postura controversa de Arthur afastou inclusive o seu mentor e mestre Nanashi, que tentou a todo custo trazer de volta aquele rei que o conquistou pela sua pureza e bondade. Mas a cada dia que passava, Arthur ficava mais distante e mais poderoso. Nanashi então percebeu que já não tinha mais poder para impedir dele continuar avançando por este caminho obscuro. E no fim, acabou depositando sua esperança nos cavaleiros profetizados, para que eles pudessem derrotar Arthur e trazê-lo de volta a si. E o mesmo pode valer para Merlin, que pode sim ter se arrependido do que fez, e para tentar neutralizar Arthur, ela usou de um feitiço proibido e extremamente poderoso. Uma maldição de selamento que selaria os poderes do caos, algo semelhante ao que ela fez com Meliodas, porém numa proporção muito maior e que custaria quase sua própria vida. E nesse ponto teríamos uma ponte para dois cenários, pois após selar os poderes de Arthur, Merlin ficou extremamente debilitada e para sobreviver, ela se teletransportou para um refúgio, um local onde ninguém, nem mesmo Arthur, poderia encontrá-la. Uma torre mágica que apaga totalmente qualquer rastro de sua existência e impossibilita qualquer um de entrar e até mesmo dela própria de sair. Ou um cenário onde o próprio Arthur trancou Merlin numa torre distorcida do caos, como punição, pois ele não esperava de que entre todas as pessoas, logo ela iria lhe trair. Portanto, seria por conta dessa maldição lançada por Merlin que limitou seu poder que Arthur estaria atrás do Elixir ancestral, pois somente quando ele conseguir quebrar essa maldição é que ele poderia finalmente destruir os pecados capitais e alcançar o seu maior desejo. No entanto, mesmo presa ou reclusa nessa torre, Merlin não ficaria de braços cruzados. A estrela da manhã, Aldan.
Então, partindo do pressuposto que Merlin está reclusa ou presa nessa torre, como ela então poderia ser o Cavaleiro Branco? Bom, nós já temos alguns indícios de que Merlin secretamente tem ajudado pelo menos o Meliodas. E um dos momentos que mais indica isso é quando Meliodas, questionado por Gawain sobre quem fez as roupas novas que foram dadas aos 4 cavaleiros profetizados e seus companheiros, o mesmo diz que a pessoa quem as fez, infelizmente, não poderia estar ali naquele momento. E vale lembrar que essas roupas possuem propriedades mágicas que se moldam ao corpo e que são praticamente indestrutíveis. Fora outras informações importantes que Meliodas obteve sobre a barreira mágica que envolve o Reino Eterno e as tatuagens que cada Cavaleiro do Caos possui, que são basicamente portas para entrar no Reino Eterno. Ou seja, tudo indica que Merlin tem sim ajudado Meliodas, mas que infelizmente não pode estar presente fisicamente ali. Mas então, de que forma ela poderia estar ajudando com seu conhecimento e poderes? Bom, de uma forma que a gente já viu antes. Pois quando Merlin foi petrificada por Galland, a mesma não ficou totalmente incapacitada de ajudar os pecados, pois conseguiu projetar seu corpo através de Aldan, o seu tesouro sagrado. Então, por mais que Merlin possa estar reclusa ou aprisionada dentro de uma torre, ela poderia sim ajudar os pecados capitais, ou mais especificamente o Meliodas, através de uma projeção sua com a ajuda de Aldan, que inclusive atualmente pode estar superior do que era antes por conta de sua evolução. E aqui nesse ponto eu já acredito que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Pois se foi Merlin que restringiu os poderes de Arthur, adiando assim uma guerra que dizimaria milhares de vidas, incluindo a dos pecados, ela não poderia permitir de forma alguma que Arthur quebrasse essa maldição. Então, para evitar o pior cenário de todos, Merlin teria que pegar primeiro o Elixir. Mas ela não tem mais a confiança de todos os pecados, principalmente de King e Diane, que foram aqueles que ficaram mais chocados quando descobriram tudo que Merlin fez. Então ela tem ciência que, seja pelo motivo que fosse, King não lhe entregaria o Elixir, pois o Rei das Fadas com certeza iria dizer que o Elixir estaria mais seguro com ele no Reino das Fadas do que com uma traidora. Com isso, a única alternativa de Merlin seria de usar meios nada convencionais. E dessa forma, a maga então teria usurpado a identidade de um dos 4 perigos, projetando sua forma através do Aldan. Ou seja, basicamente esse Cavaleiro Branco não seria o verdadeiro, e sim Merlin que assumiu sua forma através da projeção de Aldan. E aqui eu já destaco um ponto que fortalece muito isso: o nome do Cavaleiro Branco. Pois até agora todos os perigos apresentados têm seus nomes como referências nas lendas. Porém, este cavaleiro é o único que não tem nenhuma referência. E na versão japonesa, onde o nome é dado provavelmente pelo próprio Nakaba, o seu nome curiosamente é Oraldan. E olha só no final do seu nome qual palavra nós temos: Aldan. E isso a gente pode comprovar também na versão escrita em japonês. E sobre Kil'Beghan, eu consigo imaginar 2 cenários diferentes. Primeiro, a Merlin pode ter sido o mago que ele cita ser seu criador, ou até mesmo o Golter original. Sendo assim, Kil'Beghan pode ter uma conexão mágica com Merlin, que o obriga a lhe servir mesmo contra sua vontade. Com isso, talvez ele nem saberia que ele estaria, na verdade, ajudando a maga,
ou pode ser que Killbegin seja grato a Merlin e por conta disso ele tem lhe ajudado por vontade própria. Mas sendo de uma forma ou outra, Merlin, com a ajuda de Killbegin, conseguiu invadir o reino das fadas e conseguiu criar o cenário perfeito para roubar o Elixir. Pois Merlin certamente não matou Cistos, mas sim o deixou à beira da morte, onde assim a única forma de salvá-lo seria usando o Elixir. Então, quando King chegar até ali, ele terá apenas duas opções: ou ataca o Cavaleiro Branco, ou invoca imediatamente o Elixir para salvar a vida do seu filho. E certamente King não irá pensar duas vezes, e irá invocar o Elixir para dar a Cistos. E assim que ele acabar de salvar seu filho, Merlin então pode usar sua magia de teletransporte para tomar o Elixir de King e fugir, levando o restante do remédio consigo. Mas King, como rei das fadas, certamente tentaria impedir, mas Merlin certamente também iria lhe mostrar que ele não pode contra ela, fazendo King imediatamente perceber que seu inimigo é alguém que ele conhece muito bem. E isso seria inclusive uma referência ao que ele disse alguns capítulos atrás, onde o mesmo compara Killbegin com a própria Merlin. Pois sim, provavelmente aquela fala do King foi também uma espécie de prenúncio sobre seu verdadeiro inimigo ali, que nunca foi de verdade o Killbegin, e sim a própria Merlin, o mago do qual ele não poderia vencer tão facilmente e que estaria sempre disposto a usar meios nada convencionais para conseguir o que deseja. E fora tudo isso que eu citei, sabemos que existem poucos magos no universo de Nanatsu que podem utilizar com destreza todas essas magias que ela apresentou. Inclusive, todas essas habilidades mágicas já foram usadas antes por Merlin em algum momento da história. Como o Cubo Perfeito, que apesar de ser uma magia originária do clã dos demônios, acabou quase que se tornando uma marca registrada da Merlin, pelo tanto de vezes que ela já usou. E também a magia ilusória de se criar inúmeras cópias de si mesmo. E outra coisa que também está sendo deixado bem claro para nós é que nenhum humano consegue permanecer dentro do reino das fadas por muito tempo sem ser afetado pelo ar do ambiente. Inclusive, a própria Merlin seria afetada se estivesse pessoalmente aqui, o que implica que realmente neste momento estamos vendo o Aldan. E por fim, essa segunda parte da história se iniciou reapresentando novamente todos os pecados capitais. A gente começou por Ban, depois o Gaulter e atualmente King e Diane. Ou seja, o Nakabe está sem dúvidas dando aos pecados capitais o seu grande arco na história, que irá terminar possivelmente com todos eles reunidos, assim como vimos na visão de Guinevere. Então, neste momento, podemos estar finalmente vendo a reapresentação do último pecado que falta, justamente a Merlin, onde provavelmente será uma ponte para o próximo arco, onde iremos descobrir toda a verdade, que somente Merlin sabe e esconde. Mas agora, como de costume, eu quero saber a opinião de vocês. Consegui convencê-los de que esse cavaleiro é e também não é ao mesmo tempo a própria Merlin? Mas se você acredita que pode ser outra pessoa, comenta aí também sua teoria de quem você acha que pode ser. Vamos continuar debatendo sobre tudo isso agora aí nos comentários, até o lançamento do nosso próximo vídeo, onde eu espero ver, claro, todos vocês novamente aqui. Então até lá, muito obrigado, falou, fui, é nóis!